A paz do Senhor para todos que nos fala é o pastor J. Carlos, e em continuidade ao nosso estudo, que nós iremos, se possível, diariamente, colocar um vídeo a respeito de Apocalipse. Mas antes de falarmos alguma coisa, iremos ler em Apocalipse 1, verso 1, 2 e 3. Rapidinho. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as testificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guarda as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Graças a Deus, meu amado, minha amada, que o Senhor nos deu um pouco de entendimento para falar a você. Mas essa frase, o tempo está próximo, ela é o centro da revelação profética. Princípio das dores, o tempo está próximo. Então nós temos que entender que, para eu compreender um pouco da revelação de Deus enviada a João, eu tenho que compreender que o Alfa Ômega, que está lá no capítulo 22 do Apocalipse, ele já existia, esse texto, de uma forma bem qualificada em Gênesis 1:1. Gênesis 1:1. No princípio que criou Deus os céus e a terra. Em português ou em outra língua, não dá para nós entendermos esse texto correto. Mas quando nós olharmos para o hebraico, que é Bereshit, Bará, Adonai, Eretz, Shemai, então, esse texto em hebraico, dentro desse texto, está Aleph Taver, que é referente a princípio e fim, igual o ômega, alfa, ômega, lá do capítulo 22 de Apocalipse. Então, a palavra de Deus começa com princípio e fim e termina em Apocalipse 22, princípio e fim. Onde é que eu quero chegar? Chegar que, para entender a profecia, nós temos que entender a palavra como um todo, completo. Se eu me apegar unicamente no livro de Apocalipse, eu irei me perder dos meus estudos e não irei chegar em nenhum local, em nenhum entendimento. Mas quando eu pego a palavra como um todo, pego a Torá, que são os 5 livros de Moisés, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, pego os salmos, pego os profetas, então eu começo a esmiuçar o Apocalipse. A questão dos profetas é tão profunda que é impossível eu entender o que está contido no Apocalipse sem entender Isaías, sem entender Jeremias, sem entender Ezequiel, sem entender Daniel, sem entender Malaquias, sem entender Zacarias. E muito menos sem eu entender um pouco do que está escrito nos 5 livros de Moisés. Então, meu amado, minha amada, e para aumentar o nosso elevo espiritual, nós, como estudantes, pesquisadores, nós temos que entender que existe um código na Bíblia. Esse código, ele passa pelo número 7. O número 7 é tão profundo que até inconscientemente o ser humano é levado ao entendimento da pesquisa sobre o número 7. O Apocalipse, ele é codificado de uma forma tão grandiosa que você começa a entender a base dele, você começa a ver que são 7 cartas a 7 igrejas
a 7 anjos, 7 castiçais, 7 selos, 7 trombetas, né? E por aí vai. Então, nós entendemos que você tem que entender o número 7. No meu próximo vídeo, eu irei falar algo tremendo sobre o número 7. Mas o 7 é tão maravilhoso que no 6º dia Deus criou o homem. No 7º ele disse que é muito bom e ele contemplou. O texto em português está descansar, mas o mais aproximado do original é Deus contemplou. Deus parou para contemplar a maravilha que ele tenha criado. E quando ele criou tudo, criou o homem, ele disse, é muito bom. Então, meu amado e amado, o número 7 é algo tremendo. É tanto que quando Pedro, querendo se autopromover diante do mestre, ele disse, Senhor, quantas vezes eu irei perdoar meu irmão? 7 vezes? Queridos, pela cultura judaica, o correto é perdoar 3 vezes. E Pedro, para se autopromover, jogou logo o número 7, né? Perfeição. Aí o Senhor disse, Pedro, eu não te digo apenas 7, mas 70 vezes 7, que é o número multiplicado, que eu posso dizer que é infinito, né? Eu não vou fechar a conta 77. Você entender algo? Quantas almas entraram no Egito quando Jacó foi ao encontro de José? 70 almas. Por que o texto teve que dizer 70 almas? Mesmo eu sabendo que entraram mais pessoas no Egito. Mas o escritor teve a preocupação de colocar 70 como 70 almas. Mas na verdade é a liderança que entrou no Egito. Entrou Jacó como patriarca e dentro do seu patriarcado havia 70 casas, 70 líderes. 70 líderes. Então, meu querido, minha querida, você pode até dizer, mas pastor, você está falando algo que eu nunca entendi. Preste atenção numa coisa. Quando Ló foi capturado pelos reis que derrotaram Sodoma e Gomorra, quantos guerreiros nascidos em sua casa Abraão levou para resgatar Ló? Foram 300 almas nascidos na casa de Abraão. Então Abraão já era um rei poderoso naquela época. E essa herança passou para Isaac. E Isaac multiplicou a sua casa. E o legado foi passando para Esaú e Jacó como herança. Quando Esaú foi ao encontro de Jacó, quantos guerreiros Esaú levou? 400. E quando Jacó voltou para a terra da peregrinação de Isaac e de Abraão, o povo se reuniu ao redor de Jacó, formando uma grande nação. E quando entrou no Egito, entrou 70 casas ali. Mas isso aí é um contexto histórico, não quero confundir vossa mente, mas o número 7 é muito profundo. E você, para entender o Apocalipse, tem que entender o número 7. Você vai ter que descodificar. E nós iremos descodificar junto no próximo vídeo. A paz do Senhor, que a Deus abençoe a todos. Nós não iremos falar muito a respeito do número 7, porque nós iremos tratar passo a passo.
pois são 7 cartas, 7 castiçais, 7 anjos, 7 igrejas, 7 selos, 7 trombetas e por aí vai. É muita coisa contida através do número 7. É algo tão grandioso que alguns se aventura a dizer que o Apocalipse é dividido 7, 7, 7, 7 mais um. Esse mais um que é algo tão grandioso que só no decorrer do estudo iremos esmiuçar para você. A paz do Senhor e até o próximo vídeo. Aguarde, comente, porque Apocalipse não existe sem Gênesis, sem Levítico, Êxodo, Deuteronômio, Números, Profetas e Salmos. A paz do Senhor para todos.